Boa noite, irmãos, graça e paz. Com uma palavra de saudação da igreja, eu queria que vocês abrissem em Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1. Eu estava essa semana pensando então na palavra de saudação e Deus me fez lembrar de uma palavra que Ele já tinha me dado lá em janeiro, numa vigília que nós fizemos dos PGs de mulheres, que tem a ver com o nosso tema do ano, e eu queria compartilhar então com vocês essa palavra. Todo mundo achou? Vou começar a ler então a partir do versículo 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Versículo 5. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Até aqui. Lendo essa palavra, Deus me fez ir pensando no nosso tema anual, que Isaías 54:2. Deus me fez uma pergunta que é assim: onde você tem armado as suas tendas? Esse ano nós temos trabalhado que nós devemos fincar bem as nossas estacas, isto é, as nossas convicções, a nossa verdade. Mas onde nós temos montado as nossas tendas? Lembra que essa palavra a gente vê que Deus prometeu a terra para Abraão. E Abraão abriu mão de escolher primeiro para que seu sobrinho Ló pudesse escolher. E Ló, que não era bobo nem nada, olhou e aquela terra que mais parecia agradável e bonita, encantadora aos olhos dele, ele escolheu. No versículo 10, diz que ele era tão linda aquela terra que ele confundiu com o jardim do Éden, de tão linda que era. Mas na verdade nós sabemos que não era o jardim do Senhor, era Sodoma e Gomorra. Vocês sabem que Sodoma e Gomorra, lendo Gênesis mais à frente, era um local que desagradou muito ao Senhor, tanto que ele destruiu. E eu fiquei pensando quantas vezes nós fazemos essa associação. Quantas vezes as coisas do mundo nos atraem, são encantadoras aos nossos olhos. Quantas vezes nós, inclusive, confundimos coisas um banquete tão bom que o mundo nos dá, e que muitas vezes nós confundimos ou nós justificamos travestindo as coisas do mundo em coisas de Deus. Ah, se é tão bom, só pode ser que Deus me deu. E nem questionamos essa verdade. E acabamos montando as nossas tendas no mundo ou na fronteira com Ele. Ló, se você ver ali no versículo 12, ele ainda não tinha montado as suas tendas em Sodoma e Gomorra, mas ele montou na fronteira. Só que como ele era muito rico, tanto que eles foram crescendo, ele diz ali no versículo 12 que ele ia armando as suas tendas até Sodoma. E nós vamos ver depois que ele acabou habitando em Sodoma e Gomorra. E quantas vezes a gente faz isso? Vive ali na fronteira com o mundo, muitas vezes olhando, desejando os encantos do mundo e esquecendo. E vamos nos aproximando cada vez mais, ao invés de fazer que nem Abraão, seguir a promessa de Deus e nos afastar cada vez mais, porque Abraão foi lá para o outro lado. Nós não podemos nos encantar com a beleza de Sodoma e Gomorra. Nós temos um tema anual que é nós fincarmos, esticarmos as nossas cordas e fincarmos as nossas
Mas antes de fazermos isso, a saudação que eu deixo hoje é para nós analisarmos. Nós passamos todo um ano, já estamos no final de novembro, mas ainda há tempo. Ainda estamos em 2017, ainda há esperança para nós reavaliarmos a nossa vida, onde nós temos cravado as nossas estacas, em que terra que nós temos passeado, se nós temos confundido os nossos olhos e achando que algo é o jardim do Senhor, mas é Sodoma e Gomorra. Então, nesse momento, nós podemos aproveitar esse culto para fazer essa análise, repensar, e até o final do ano, quando ainda é esse nosso tema, repensarmos onde nós temos cravado as nossas estacas, e quando nós chegarmos na real terra do Senhor, ali sim, cravarmos com profundeza e não deixar que nada nos abale. Amém? Então vamos nos levantar e cumprimentar uns aos outros, desejando a paz do Senhor. Então nós temos agora um momento de avisos, tá? Tem bastante aviso, mas eu vou tentar ser bem rápido. Pastor Enéas e Priscila não estão conosco aqui hoje, eles estão em Curitiba encerrando as atividades da faculdade, tem as últimas provas para fazer, e eles vão estar retornando então na terça-feira. Batismos, próximo sábado, dia 2 de dezembro, às 17 horas, na casa do irmão Mauro e da Fabiana. Mauro, erga a mão ali, ele mora atrás do Campo do Gaúcho. Quem não sabe onde fica, pode estar conversando com o Mauro, com outros irmãos, a gente explica. Estão todos convidados, membros, visitantes, familiares. É um culto bem especial para quem nunca viu. Batismo às águas, vai ser na piscina do irmão, e é um culto bem emocionante. Então estejam convidando seus familiares, o pessoal, para estar indo lá prestigiar. Assembleia Geral Ordinária, esse é um aviso para os membros, dia 10 de dezembro às 8 horas, é um domingo de manhã aqui na igreja. Lembrando que é o dever de todo membro participar. Nós vamos estar também aprovando o orçamento de 2018, então é importante a presença da maioria dos membros. Culto de posse, o nosso irmão pastor Enéas, então, ele vai estar sendo empossado como pastor titular dessa igreja, e vai acontecer no dia 16 de dezembro, às 7h30, aqui na igreja, é um sábado. Esse é um culto especial que os pastores da região vão estar presentes. Nós vamos ter também um coquetel no final do culto, por isso precisa confirmar a presença com a Priscila na secretaria. Estão todos convidados, membros e visitantes também. Também tivemos hoje pela manhã o falecimento do senhor Volar Pereira de Moura. Ele é tio da Débora e da Camila e irmão do nosso irmão Pereira. Hoje eles não estão aqui, estão lá no velório, que acontece no bairro Industrial, na sede do bairro Industrial. Enterra amanhã às 9 horas da manhã. E também lembrando, reforçando o pedido de oração pela nossa irmã Marilu da Silva. Ela foi membro aqui dessa igreja, ela está na UTI aqui do hospital, em estado de coma. Então nós também lembrarmos de orar por essas duas famílias que estão passando um momento bem difícil. Bom, era isso. Boa noite, irmãos. Vindo para a igreja, passei por 3 lugares. Estamos com festa, com celebração, mas para alimentar a carne. E nós viemos aqui com um propósito. E o meu clamor é que esse propósito se cumpra em nossas vidas. Que nós venhamos aqui não para trabalhar nossa carne, mas o Espírito. Para que o Espírito Santo do Senhor se derrame sobre nossas vidas. Para que nosso caminhar se ajuste aos caminhos que Deus tem para nós. E aí possamos cantar que estamos firmados na casa do Senhor, que somos bem-aventurados, pois cujo nosso coração está em Deus. O meu clamor é esse, que você, ao cantar ao teu Deus, ao ouvir a palavra essa noite, disponha o teu íntimo para Deus, para que Ele toque e transforme a cada um de nós,
caminhos não se encontram onde desejamos que Ele esteja. Nem sempre temos só alegria em nossas vidas. Algumas vezes olhamos para Deus e gostaríamos que nossa vida em relação a Ele estivesse bem diferente. Mas só há uma forma de transformar tudo isso. Quando não há força em nossas vidas, nós precisamos nos achegar a Deus em oração. E Ele fará, mudará circunstâncias ao nosso redor, ministrará ao nosso coração para que haja coragem, para que haja vontade de lutar. E sim possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus em nossas vidas. E aí conheceremos a grandeza e o poder do nosso Deus. Nunca vi um justo sem
sabemos. Não é à toa que quando estamos em aflição, o Filho de Deus, quando Ele olha para frente, Ele é tomado de esperança. Algo mexe em nossos corações e nos faz olhar para frente com paz. Por mais que as águas estejam tumultuadas, nós possamos olhar e acalmar o nosso coração, porque a alegria e a vitória nos esperam. Que nós possamos viver essa verdade, que nós possamos nos consolarmos nessa verdade que Deus nos deixa, que Ele é fiel, é poderoso, e Ele quer mexer nas circunstâncias em nossas vidas. Ele quer estar lá conosco, porque aí a glória dele será manifestada. Então você pode estar vindo aqui à frente dos seus dízimos, das suas ofertas. Quando diz não, sua voz me encoraja a prosseguir. Não há outra voz como a voz. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, queremos inabalável e sentível, Senhor. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Pois que é o meu Deus, venha em meu favor e que cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Sua voz me encoraja, me torna mais forte, Senhor, meu angústia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Ele vai abrir, meu Pai. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível, não há outro. Deus impossível, Deus impossível. Não cansamos de dizer, meu Pai, Deus impossível. Tu és o nosso Deus. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Oh, Senhor, preza a favor do teu povo, Pai. Que ele possa perceber, Deus, que quando as águas não estão calmas, Pai, o Senhor ainda ali está com os teus olhos, Pai. Inclusive quando o teu filho atravessava o mar, Pai, que aquelas águas revoltas, Senhor,
santa que nos permite dormir, ó Pai, em meio à tempestade, confiando no Senhor, que o Senhor acalmará as águas, Pai. Dá discernimento, Pai, para cada um de nós, Senhor, para sabermos separados aquilo que vem para nos derrubar e aquilo que vem, Senhor, para nos fazer mais forte. Mas que em todas as circunstâncias, Senhor, possamos buscar a Ti em oração, ó Pai, e confiança, Senhor amado, porque vencendo elas em ambas as situações, Senhor, a Sua glória será manifesta, Teu poder, ó Pai, será revelado em nossas vidas, Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. E nós queremos, ó Pai, trazer isso à tona, Senhor. Nós queremos evidenciar isso diante das pessoas que nos rodeiam, ó Pai. Mas para isso precisamos ter uma postura de fé contigo, ó Pai. E não uma postura conveniente com as coisas do mundo, com o pecado, com a carne, ó Pai. Mas que em nossos lares, ó Pai, saibamos buscar a Ti e transmitirmos aquilo que buscamos, Senhor amado. Dá essa maturidade. Nós Te louvamos pelos dízimos, pelas ofertas, ó Pai, pelas pessoas que confiam em Ti, Pai. Mas queremos isso, Senhor, sólido como um corpo, entendimento de todos, ó Pai. Que todos possam desfrutar da mesma graça do Senhor e entender que é o Senhor, é a nossa providência. O Senhor é a nossa porção. Se o Senhor não envia algo, é porque não nos fará bem, Senhor. É porque não temos maturidade para lidar, ó Pai. Mas que o Senhor nos dê crescimento para desfrutarmos de todas aquelas bênçãos que o Senhor tem prontas para nos dar, ó Pai. Mas a nós ainda, Senhor, falta maturidade para lidar com muitas delas, Pai. Que possamos buscar em Ti, Senhor, esse crescimento. E assim as crianças também possam buscar isso já desde pequenas. Por mais que sejam pequenas, elas possam entender o Deus forte que há dentro delas, Pai. Abençoa-nos, Senhor, como igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. As crianças podem estar indo por todos. Noite chegar,
assim, muito mais obras o Senhor fará, Pai. Muito mais vidas chegarão a Ti, ó Pai, querendo, Senhor, restauração, ó Pai, querendo um fardo leve para si, meu Deus amado. Conhecerão que o Senhor é um Deus de poder e também é um Deus de graça, Senhor, o que permite que tudo isso opere, Senhor, em meio ao Teu povo, meu Deus. Te louvamos, porque lá na cruz o Senhor nos permitiu desfrutarmos de tudo isso aqui, Pai. Glorioso és tu, Senhor. Aleluia, Pai. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz de Jesus, coração de vocês. Que bênção a gente estar na presença do Senhor. A gente é profundamente impactado, tocado por Deus. E eu quero orar com vocês antes da gente ir para a palavra. Pai, bendito é o Senhor que nos salvou por meio de Cristo Jesus. Bendito é o Senhor que nos alcança com graça, com misericórdia, Senhor, com esse favor imerecido, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa, te adorando, Senhor, tendo acesso ao bem maior que é a Tua presença, Deus. Quero te bendizer pela grandeza da Tua criação, dos Teus feitos, Pai. E porque tudo nas nossas vidas coopera para o bem que o Senhor tem para nós, Pai, que é restaurar a imagem de Cristo Jesus em nós. Que nessa noite, Deus, o Senhor quebre os muros ao redor dos corações, Pai. Que o Senhor tire as vendas espirituais dos olhos e que o Senhor também tire a blindagem que muitas vezes envolve as mentes das pessoas, Pai. Que a Tua palavra que liberta, que fala a Tua palavra, Senhor, ela penetre na alma, Senhor, e nos permita sermos curados, refinados, Deus, e assim glorificar o Teu nome com uma vida de testemunho que Te agrade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos falando na igreja sobre estar preparado, ou que eu me prepare para o jeito de Deus fazer. E eu não sei se você já se perguntou, mas eu tenho me perguntado qual é o jeito de Deus fazer. E eu tenho perguntado algo maior ainda, algo a mais. Eu tenho perguntado o que é que Deus quer fazer. Ou ainda eu tenho me perguntado também o que é que Deus quer que eu faça. E eu divido com vocês essa pergunta porque eu não sei se você sabe qual é o jeito de Deus fazer. Eu não sei se você sabe o que Deus quer fazer, ou ainda se você sabe o que Deus quer que você, em especial, em particular, faça. Antes de ler a palavra, eu quero brevemente fazer uma introdução. E eu me apliquei lendo a palavra de Deus, no texto de Daniel, e eu comecei a pensar assim, o que é que Deus quer fazer? Bom, em linhas gerais, a gente até consegue interpretar pela palavra de Deus que Deus quer se fazer conhecido de cada um de nós e com isso nos salvar. Deus quer fazer isso. Deus quer alcançar o perdido, quer ser conhecido do perdido e quer salvar o perdido. É fato também que Deus quer manifestar a sua glória através daqueles que são alcançados por meio de Cristo Jesus, que são os crentes, que somos eu, que são vocês. Então, até aqui eu consegui mais ou menos entender alguma coisa. Mas tem algo que quando a gente fala assim, qual é o jeito de Deus fazer, embora às vezes no particular a gente não tenha a resposta do que Deus quer que a gente faça, mas o jeito de Deus fazer, ele não pode ser previsto, porque Deus ele age de multiforme, ele age de muitas maneiras. E embora a sua obra, os seus feitos tenham a sua assinatura, isso quer dizer o que? Os seus atributos estão lá
implícito ou explícitos nos seus atos, a sua grandeza, a sua bondade, a paz, a graça, o estabelecer da sua justiça, o manifestar do seu amor. Isso tudo pode ser visto nos seus feitos, mas o que Deus quer fazer, ou qual é o jeito que Deus vai fazer, nós não podemos prever, porque Deus age de muitas formas, de formas inusitadas e de formas muito peculiares, de acordo com a vida, com a situação, e cada caso é um caso. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a Bíblia descreve acontecimentos extraordinários da manifestação do poder de Deus. Vocês querem um exemplo? A obra de Cristo na cruz é algo extraordinário, tanto em significado, porque o amor de Deus estabelecido, a justiça de Deus estabelecida, coloca em ordem tudo o que na criação estava desalinhado por causa do pecado. E é tremendo porque o brado de Jesus ao consumar a sua missão vem acompanhado de um estrondo, de um tremor de terra, que segundo a palavra de Deus diz que rochas se partiram, sepulcros se abriram, e o corpo de muitos santos, que eram aqueles que morreram com esperança em Jesus, ressuscitaram e foram vistos por muitos. Grotescamente eu posso dizer que era uma amostra da glória do Espírito Santo que ressuscitou o corpo de Jesus e com isso ressuscitou os santos que já estavam prontos porque morreram na esperança de Jesus. Quando eu falo grotescamente é porque quando eu morrer ou quando nós morrermos, é esse poder extraordinário que vai nos ressuscitar. Pelo menos essa é a base da nossa fé, segundo a palavra de Deus. Então quando eu falo em acontecimentos extraordinários de manifestação de poder, eu estou dando um exemplo aqui. Outro exemplo que eu posso dizer do jeito de Deus fazer e de uma forma extraordinária é o texto de Elias, quando ele restaura o altar de Deus lá no livro de Reis. Ele faz um confronto e você vê ali que ele cavoca ao redor do altar e coloca água no sacrifício e ele intercede a Deus e fogo do céu desce. E espantosamente até a água da valeta ela é enxugada pelo fogo que vem do céu. E isso tem um propósito. O povo exclamou: só o Senhor é Deus. E Deus se tornou conhecido, manifestou-se a sua glória, o jeito de Deus fazer de formas tremendas. Mas existem outras formas mais simplórias, como também, através de Eliseu, o profeta, ele deu a ordem ao oficial do exército que era leproso e ele disse: olha, se banhe 7 vezes no Rio Jordão. Não tem nada de muito difícil nisso, né? Era algo simplório. Mas nem por isso os atributos de Deus, a grandeza, o poder de Deus deixa de ser exaltado e manifestado, porque ele foi curado da lepra por se banhar 7 vezes no rio. E a lepra era o sinônimo de pecado, era a imundície. Então houve uma santificação, um refinamento. Deus se tornou conhecido por aquele oficial. Uma transformação de vida aconteceu ali e ganhou-se alguém que testemunhou acerca de como foi curado. Olha, foi o Deus daquele profeta, do Eliseu, que me curou. Eu obedeci a ele e ele me curou. Jesus recrutou discípulos dos quais a maioria não era tão culto. Diz Atos que eles estavam perplexos quando viram aquelas pessoas falando diante do sinédrio, porque viram que eram homens que falavam com uma autoridade, mas que não tinham esse entendimento culto, humano para falar. Eles falavam com autoridade divina. E Jesus recrutou pessoas à margem da sociedade e manifestou o poder de Deus de forma tremenda. Aqui nesse texto nós vamos ver algo um pouco diferente, porque nós vamos ler Daniel no capítulo 1, eu convido vocês para abrirem suas Bíblias, e nós vamos ver que Deus agiu através da vida de 4 jovens, que segundo a palavra diz que eram sem defeito físico, de boa aparência, com bastante conhecimento, da nobreza, digamos assim,
preconceituosamente falando, uns almofadinha, alguns iriam dizer, mas foram essas pessoas que foram recrutados e foi o jeito de Deus fazer e fez feitos extraordinários. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura a partir do capítulo 1, versículo 1, o tema, se eu fosse dar para essa mensagem de hoje, eu diria o seguinte: o jeito de Deus fazer, 3 pontinhos. Eu diria o seguinte então, vamos ler a partir do capítulo 1, verso 1 de Daniel. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Veja bem, jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados. Sim, que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. Depois disso, passariam a servir o rei. Verso 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos pular para o verso 17. A esses 4 jovens, ou seja, os que nós lemos, no verso 6, que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o verso 17 diz que a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, e a Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Muito bem. Diante de tudo que nós falamos até aqui nesse resumo, nessa interpretação que eu tentei fazer, dizendo que o jeito de Deus agir é inusitado, mas o que Ele quer manifestar é a sua glória, é tornar-se conhecido, é salvar as pessoas, é promover o arrependimento, é refinar as pessoas. Eu quero dizer que o jeito de Deus fazer, por vezes, nos leva ao cativeiro. O jeito de Deus fazer, por vezes, nos leva ao cativeiro, ou ao deserto, ou às crises, ou às lutas, ou às dificuldades. E você vai, de repente, me perguntar assim, mas o que isso tem a ver com manifestar bondade, ou amor, ou tudo mais? Eu quero dizer para você o seguinte, que lá no livro de Reis vai falar que Jeoaquim fez o que era reprovado pelos olhos de Deus, como os seus antepassados. Os profetas já haviam profetizado o arrependimento para que não viesse o exílio de um povo cruel. Mas o povo de Deus, ele já estava perdido e distante de Deus. E a profecia de Deus era trazer um sofrimento para quebrantar o coração de um povo e promover um arrependimento a ponto de que 1/3 parte pudesse ser salva. A profecia era essa. E chegou o dia em que a Babilônia sitiou o povo de Deus. O Senhor entregou-os na mão de Nabucodonosor. Então foi o Senhor que permitiu esse cativeiro
E o propósito disso era justamente promover arrependimento sincero, promover um refinamento, promover um crescimento espiritual, promover uma intimidade com o Pai. Porque Israel derramava sangue inocente, Israel cultuava outros deuses, o povo de Deus, ele estava dado aos ritos, cumpria a lei de Moisés, mas não era com verdade. Quantos de nós aqui, às vezes, pediram: Senhor, me perdoa, mas na verdade não está sentindo um tempo de arrependimento? Senhor, eu quero melhorar de vida, mas não quer de verdade, tá? Sabe que tem que, mas de fato ainda tem uma alegria na divisão da tenda colocada entre Sodoma e a igreja, ou entre o mundo e a igreja. O cativeiro, ele vem justamente para exigir uma posição das pessoas. E como é abençoado pertencer a Deus, porque mesmo em meio ao deserto, os seus filhos, os seus servos possuem a oportunidade de transformar esse deserto numa intimidade com Deus e saber do próprio Deus o que Ele quer que nós façamos. Estar com Deus e orar ao Senhor significa ter discernimento para entender o jeito que Ele está fazendo. Nós cantamos aqui agora: basta somente entender que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Isso é um discernimento. Muitos talvez diriam: Deus me abandonou, então, né? O fato, amados, é que Jerusalém fez por merecer um cativeiro. Agora, vejamos como isso não é uma regra. Talvez você esteja dizendo assim: poxa, mas eu estou tentando me firmar na igreja agora e eu estou só sendo bombardeado pela milícia inimiga, pelos que estão me sitiando. E eu vou dizer para você que Jó, a palavra diz que era um homem justo e reto como ninguém no Oriente, homem temente a Deus e que buscava e evitava fazer o mal. E no entanto Deus permitiu. Por vezes o jeito de Deus fazer é permitir um cativeiro, um deserto. E esse homem, que segundo a palavra eu acredito que fosse acima da média, uma pessoa que estava além da população normal, e Deus diz: não, para esse cara aí, muito obrigado, para esse cara eu vou deixar um deserto. Eu vou deixar um deserto para ele. E aí você se pergunta: mas é aquela história dos atributos de Deus, né? Que justiça é essa? Jó também se pergunta. E o fato é que lá no final, depois de longos são 42 capítulos, mas lá pelo capítulo 38, quando ele começa mesmo a se questionar o Senhor, e ele tem um encontro com Deus, então você vê que Deus concede para ele uma oportunidade, e ele ainda serve a Deus. Os amigos que blasfemaram contra ele são aceitos por Deus mediante o sacrifício de Jó, e Jó restaura a vida, e Deus restaura a vida de Jó ainda mais do que no início. E eu te digo, que grandeza houve nesse deserto. Agora, o contrário também pode ser dito. Muitas pessoas adentram no cativeiro, estão no deserto, mas morrem no deserto. Foi assim com a geração anterior a Josué e Caleb. Desses que foram para o cativeiro, só 1/3 saiu. E saiu porque se arrependeu genuinamente, porque se quebrantou, porque se permitiu ser refinado, porque fez do deserto uma oportunidade de conhecer Deus, de se tornar conhecido, de glorificá-lo mesmo em meio ao deserto. Então eu vou dizer para você, não é privilégio seu o deserto, não é culpa sua, são coisas da vida, desse lugar imperfeito. Às vezes são decisões erradas que tomamos, que atraímos como consequências. Às vezes são provações que o nosso Deus permite para que nós tenhamos um crescimento espiritual. E às vezes se trata da tentação do inimigo, da milícia das trevas, porque a gente sabe que existe uma batalha espiritual. Agora, independente do deserto, da situação ou da condição, nós precisamos entender que não é o fato de estarmos no deserto, mas é quem nos sustenta no deserto. Por quê? Porque o jeito de Deus fazer nos surpreende quando Ele nos capacita de forma sobremaneira para vencer o cativeiro. O que eu estou falando com isso?
Eu estou falando que às vezes, na nossa vida, nós pensamos que o nosso casamento está sitiado. Às vezes a gente pensa que o nosso trabalho, a nossa finança está sitiada. E às vezes está mesmo. Às vezes tem pessoas que pensam que o próprio casamento é o seu cativeiro. O fato é que, como nós cantamos aqui, quando tudo diz que não, é a voz de Deus que nos encoraja a prosseguir. E não tem outro jeito, porque se nós não fizermos do deserto uma oportunidade para conhecer o Senhor, se não tiver clamor no meio do deserto, meditação nessa palavra que liberta da mentira, do engano, do equívoco, que liberta do pecado. Se não tiver isto, provavelmente a gente vai ficar pelo deserto. Agora, o jeito de Deus fazer, que pode nos levar ao cativeiro, não é simplesmente para que você fique lá atirado ou morra. O plano de Deus é a salvação, o resgate. E é por isso que Ele nos capacita, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio do cativeiro. Quando nós lemos aqui, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, verso 17 do capítulo 1. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, ainda além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Agora, o que é mais tremendo nessa hora é ver como que Deus pegou 4 jovens da nobreza que não apresentavam, digamos assim, nenhuma ameaça física. Eles poderiam viver no palácio do rei, eram cultos, poderiam servir de conselheiros para o rei, ainda iriam aprender a falar a língua dos babilônios para servir ao rei. Isso não era opcional. Esses jovens estavam no cativeiro. Eles estavam no cativeiro. Mas Deus os capacitou, e conforme diz o texto ali, verso 18, continuando a leitura: ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Isso aqui não é pouca coisa. Não é pouca coisa, porque aqui, quando fala nos magos e encantadores, a gente vai falar sobre o poder oculto das trevas, o que era muito comum nessa época. E 4 jovens da nobreza que estavam ali como escravos, pela soberania de Deus, pela grandeza do Senhor, se sobressaíram de forma que eles eram muito superiores, acima da média. E aí eu te pergunto, por quê? Se você está num deserto, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: Deus vai te capacitar para você sair desse deserto. Em segundo lugar, se você está num cativeiro ou algo assim, não há outra saída senão se depositar no Senhor e fazer o que cabe. Porque no nosso próprio braço tudo vai dar. Se desse, eles não teriam se rendido aos babilônios. Eles teriam lutado, não se entregariam como escravos. Mas existe algo maior disso tudo, que é a gente entender. Isso vem de encontro à pergunta que eu fiz no início: o que Deus quer que você faça, ou o que Deus quer que eu faça, que é o sentido seguinte: se Ele está te capacitando, se Ele está te dando uma munição, se Ele está te dando uma condição, um talento, um dom, uma circunstância, é para você utilizar isso a serviço de Deus. Às vezes eu fico pensando, no contexto espiritual, se a gente fosse fazer uma aplicabilidade
prática nos dias de hoje, uma aplicação prática, eu fico pensando assim, quanto equívoco existe dentro das igrejas porque as pessoas não conhecem seus dons espirituais. As pessoas não conhecem seus talentos e também com isso muitas vezes não servem a Deus. A ignorância vem a ser, eu digo a ignorância de você não saber, né? Vem a dificultar a sua travessia no deserto, o seu serviço ao Senhor. E às vezes as pessoas que têm conhecimento dos seus talentos acabam enterrando. Então eu acho isso muito importante, porque a nossa vida é para servir o Senhor. Se a gente estiver passando pela glória, pela bênção, pelo vale tranquilo, do jardim do Éden, ou se a gente estiver em tempos difíceis, de angústia, de súplicas, de cativeiro, de escravidão, de sofrimento e angústia, não importa. O jeito de Deus fazer nos surpreende quando Ele nos capacita sobremaneira para vencer o cativeiro. Teve uma vez, um jovem aqui na igreja, que foi pregado no púlpito sobre Efésios, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. E ele crente em Jesus, e ele era novo, tinha uns 2, 3 anos na fé. E aí ele disse assim para mim, disse, se é quando falaram aquilo, eu disse assim, tá, eu creio em Deus demais, mas que Deus pode fazer infinitamente mais, isso é meio forçado para mim, né? Forçou comigo. E ficou assim, né? Naquela semana, para quem não sabe, esse jovem ele era adotado e ele foi conhecer a sua mãe biológica em uma outra cidade. E ele disse que quando chegaram lá naquele descampado e ele viu aquele casebre, uma miséria, e a mãe dele num estado miserável, que não tinha luz elétrica, que tomava banho de sangue no rio, inverno e verão, na hora o Espírito Santo lembrou ele e disse assim, tá vendo? Só num aspecto terreno eu já fiz infinitamente mais do que você poderia imaginar. Olha da onde que eu te tirei e olha onde que eu te coloquei. E ele testemunhou isso, eu achei tremendo. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, está estabelecido. Os atributos de Deus estão estabelecidos e o Senhor é imutável. E a gente percebe que Deus é fiel naquilo que Ele faz, naquilo que é a proposta do reino, daquilo que é a proposta para as nossas vidas. Mas a questão é que o jeito de Deus fazer, por vezes nos leva ao cativeiro, e o jeito de Deus fazer que por vezes nos capacita para sair desse cativeiro ou para vencer o cativeiro, também é o jeito de Deus fazer, que em algum momento da vida irá nos exercitar ou irá nos provar acerca da nossa fidelidade para com Ele. Eu citei feitos grandiosos e poderosos aqui, estrondosos, que a palavra nos dá, acerca do poder de Jesus, acerca do poder de Deus. Existem transformações na vida dos servos de Deus que não tem um evento sobrenatural visível, mas que é algo grandioso na alma e no caráter, na transformação das pessoas que não são vistas, mas é algo tremendo. E isso só pode ser feito por ser fruto da fidelidade dos filhos de Deus e por dependerem desse poder sustentador no meio da luta. Quando uma pessoa recebe uma capacitação, é para ser usada. Daniel recebeu uma capacidade de interpretar visões e sonhos para interpretar, para servir ainda aqui no cativeiro. Ainda que ele não quisesse estar ali, ele serviu o rei com o talento que Deus deu, e foi isso que manteve ele em lugar de destaque no cativeiro. Os 3 amigos de Daniel também foram usados segundo a capacitação que receberam com conhecimento e sabedoria para assessorar o rei. Agora, num determinado momento das suas vidas, o jeito de Deus fazer a obra, que é tornar-se conhecido, salvar, resgatar das trevas, manifestar a sua glória através dos seus servos, tudo isso acontece
na vida desses jovens, porque Daniel foi largado na cova com leões, porque ele estava orando a Deus 3 vezes por dia. Veja bem, ele não estava cometendo nenhum crime, mas por esse fato ele foi provado na sua fé e ele permaneceu firme. Agora, os 3 amigos de Daniel, eu quero ler com você ali no capítulo 3 de Daniel, verso 1. Eles já estavam estabelecidos no lugar de destaque no reino, segundo o que Deus os capacitou para vencer o cativeiro. Veja bem, eles tinham vida mansa, comiam da porção da mesa do rei, transitavam no palácio, eram escravos, mas ainda estavam bem no cenário. Eles não estavam no trabalho forçado, né, etc e tal, morando de qualquer forma. Eles estavam muito bem supridos ali. E no capítulo 3 diz que passa o tempo, e no verso 1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Verso 6, lá embaixo: quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Ó, troço, né? Só que isso aqui não é brincadeira, isso aqui é algo tenebroso. E uma vez eu estava assistindo um vídeo que falava sobre a monarquia, as guerras e tal, e numa hora um rei, nesse perfil aqui, perverso, ele estava cortando a mão e mutilando as pessoas, tentando intimidar, né, durante a guerra, e ele disse o seguinte: meu pai me ensinou que um trono se sustenta com honra e com sangue. E eu disse: só se for um trono terreno, desta forma, à custa do sangue dos outros, né, da intimidação, à custa de ter que provar alguma coisa, porque Jesus estabeleceu o seu trono também, mas foi à custa do seu sangue precioso derramado na cruz. E Jesus não precisou provar nada, ele se deitou sobre a cruz porque ele sabia que o poder de Deus o resgataria. Jesus não precisava provar nada para ninguém, ele simplesmente é. O fato é que, humanamente, esse rei queria ser adorado, e a lei era clara: quem não adorar a minha imagem vai para a fornalha. Você já imaginou uma fornalha? Se hoje fosse requisitado para você uma prova de fidelidade com essa intensidade, assim, ou você morre por amor a Deus, confessando Jesus, ou a morte, ou a guilhotina, ou o fogo, ou uma bala, não sei. Olha que o fogo deve doer morrer queimado. Deve ser uma das piores mortes. No entanto, esses jovens não se curvaram, foram denunciados, foram questionados pelo rei, e a resposta deles está no capítulo 3, verso 16. Quando fala que Sadraque, Mesaque e Abednego foi o nome que batizaram eles segundo a língua dos babilônios, tá? Mas era Misael, Ananias e Azarias, tá? Diz aqui, verso 16: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eu acho essa resposta e esse texto tão tremendo, porque essa realidade, o jeito de Deus fazer as coisas, trouxe um povo do cativeiro para testemunhar acerca de Deus, para manifestar a glória dele através de 4 jovens cativos. Isso estabelece uma convicção de fé
uma postura, uma convicção de vida ou de morte. Eu não sei como é que você entende, eu entendo como vida, porque ainda que morto viverão. É o que diz a Bíblia, não é? Aquele que está em Cristo, ainda que morto viverá, ainda que morra viverá. O fato é que eles foram atirados na fornalha. Diz o texto aqui, no verso 22, a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles caíram amarrados dentro da fornalha em chamas, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. No verso 28 disse: então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Então, o que a gente aprende com isso? Se o jeito de Deus fazer é te levar por um cativeiro, entenda que Ele irá te capacitar. Se o jeito de Deus fazer é te capacitar, entenda que isso é para ser usado. E independente se for no cativeiro, na bonança, numa vida mansa como Jó, ou no deserto, em algum momento nos será feita uma prova acerca da nossa fidelidade para com o Senhor. Em algum momento vai ser requisitado se a nossa tenda ela está armada no Senhor Deus e as cordas firmadas na palavra de Deus, ou se estão na vereda do mundo, conivência, muitas vezes flerte com o pecado, como a gente diz, ou ainda, um dia talvez eu vou endireitar a minha vida, um dia eu estou me organizando, eu vou. E o tempo passa. Olha, se o cativeiro chegar, dê glória a Deus. Se o cativeiro chegar antes da destruição. Porque com essa postura, não existe fidelidade para com Deus. De uma forma ou de outra, com conhecimento ou não, ou com intenção ou não, nós estamos confessando a Jesus ou não. De alguma forma, isso nos trará uma consequência. E eu não sou a favor do evangelho do terrorismo, dizer assim, ou você se endireita ou você vai para o inferno. Embora a palavra seja muito categórica com isso. A Bíblia fala que Deus é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de benevolência. Mas a Bíblia também diz que Deus é um Deus justo. Uma das facetas e dos atributos de Deus é a justiça. Quando findar os tempos e a graça, a benevolência, a longanimidade, tudo isso já for manifesto e os corações forem alcançados daqueles que são alcançáveis, a justiça vai entrar em ação. E aí vai haver choro e ranger de dentes. O que eu quero dizer com isso? Meme, tem como ter um tempo de ministração? O que eu quero dizer com isso que nós estudamos aqui? A gente está chegando no fim dos tempos.
Eu tenho olhado para a minha vida e tenho buscado viver bem. Confesso para os irmãos. Eu tenho buscado viver da melhor forma possível com a minha família, com as coisas que Deus me abençoa. Eu tenho muitos problemas. Uma das coisas que é mais desafiador para mim é o meu temperamento. No que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Quantas vezes eu me iro e pego? Quando veio eu já disse, já esbravei. Eu só colho os pedaços, né? O que eu faço. Mas quantas vezes eu consigo me irar e não pecar? Às vezes eu até choro mesmo diante de Deus e lamento aquela raiva. Mas aí eu pergunto, por que às vezes eu iro e não pego? E posso dar glória a Deus, e por que às vezes eu me iro e pego? E tenho que me levantar. A resposta é simples. Não é pela imperfeição do meu corpo. Existem milícias na minha carne. Não é só do inimigo, do cativeiro, dos homens. Mas existem milícias na minha carne que lutam contra mim. E se eu não estiver orando no Espírito Santo, se eu não estiver buscando o Senhor, a tendência é eu agir na minha carne. E aí eu caio. O meu convite essa noite é para que você consiga discernir em Deus o jeito que Ele está fazendo na sua vida. É que você consiga experimentar dessas grandezas. E eu não estou falando para você ter uma expectativa de um dia enxergar um anjo. Mas eu vou dizer, olha, quantas vezes eu vejo, parece que um anjo mesmo tira a cabeça do Estevão de bater nas coisas, um olho de bater numa mesa. Gente, às vezes chega a dar um frio na espinha. A palavra de Deus está cheia de textos que falam que tem anjos ao nosso redor, que Deus lhe mandou o seu anjo para livramento. Jesus, em Lucas capítulo 22, quando ele está no Getsemane, vamos ler esse texto. Lucas 22, no verso 43. Se você não achou, eu vou ler aqui. Vou ler do 42. Jesus está naquela aflição e na angústia, orando no monte, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. E ele disse: por que estão dormindo? Perguntou-lhes: levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Eu quero encerrar com esse texto, porque é muito fácil, no meio do cativeiro, a gente querer desanimar. É muito fácil, e é uma característica da nossa geração, muito imediata, do clique, e é tudo na hora, tudo online, tudo virtual, impaciência do tempo moderno. Às vezes a gente se posiciona em Jesus e diz assim: não, o meu casamento vai andar. Não, eu vou me encher de Deus em oração até que eu tenha mais Espírito Santo em mim do que o desejo dos vícios, do que o desejo dos pecados. Mas aí você vai 1 ou 2 dias e você sai fora do trilho, do próximo. A gente é fiel aos pedaços. E Deus quer uma constância. Relacionamento com Deus, intimidade, é para hora boa e para hora ruim. Eu estava aqui dizendo assim, como eu amo essa igreja, enquanto nós cantávamos aqui. Eu tenho alegria em servir aqui, e eu sirvo a Deus por gratidão. Eu sei que eu não teria vindo até onde a minha vida está, e olha que a minha vida é uma vida comum, mas eu não teria vindo, porque eu conheço a minha condição, eu conheço a minha estrutura, e eu tive o privilégio de conhecer o poder de Deus. Estou ainda conhecendo a cada pouco, a cada dia.
E o meu convite, amados, é para que vocês se deitem na roda e deixem Deus moldar o vaso novo. Deixe Deus tirar o cascalho que tem no seu barro. Deixa Deus purificar a sua vida. Eu quero orar com você para a gente encerrar. Peço que você baixe a sua fronte e seja ministrado por Deus. Pai, fiel é o Senhor para concluir a boa obra que iniciou em nossas vidas. Obrigado pela tua fidelidade, Deus, porque o Senhor é imutável. Se somos infiéis, o Senhor permanece fiel, Pai. Agora, Senhor, não nos deixa cairmos no engano do que as pessoas estão falando e exacerbando a graça, Senhor, distorcendo a tua palavra, Senhor. Estamos com nossas tendas sobre o comodismo, sobre o pecado, sobre a zona de conforto, sobre a indiferença, Senhor. Tendas armadas sobre o desamor, Pai. Não estamos sequer orando para compreender o jeito do Senhor fazer. Quem é que pode dizer quem é? O que cada um de nós é, Senhor? Eu sei que eu sou amado do Senhor. Eu sei que o Senhor se importa com a minha vida e eu estou aqui, Senhor. E obrigado porque o meu coração está grato pela tua obra. Preserva isso, Senhor. Preserva o temor. Preserva, Senhor Deus, o significado da cruz, a grandeza da cruz. E nos concede, Senhor, como igreja, sairmos do outro lado, Senhor, vitoriosos em Jesus. Passarmos o vale da sombra da morte, passarmos esse lugar, Senhor. Todos os dias nascem e morrem pessoas, Pai. Mas cada dia que a gente acorda é mais um dia de exercitar a nossa fidelidade. É mais um dia, Senhor, de manifestar a tua glória com um testemunho verdadeiro, ainda que nos custe a vida, Senhor. Então nos livra, Senhor, destes mimos, Deus, que estamos acostumados, e nos faça um povo aguerrido, um povo do teu exército, Senhor Deus, e que cada um no seu íntimo, o qual o Senhor é quem conhece os corações e os anseios, e também o que cada um necessita, que o Senhor os sustente pela mão, Senhor, para que nenhum de nós se perca, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amados. A gente está chegando ao fim do nosso culto. A semana recém começou. E nós somos desafiados amanhã já a permanecermos em Deus e a pôr em prática aquilo que Ele ministrou no nosso coração. A gente vai cantar aqui para encerrar, mas eu gostaria antes, em nome da igreja, de saudar a Luciane, que veio com a Sônia. Aí, a Luciane, seja bem-vinda. Espero que Deus tenha ministrado na tua vida. Seja muito bem-vinda, venha quando quiser. E podemos ficar em pé, então. E vamos cantar para encerrar. Após cantarmos, dê um abraço do seu irmão e vá na paz. Em nome de Jesus.